Esperar esse povo acordar. Já já a gente está começando. Está chegando já a nossa hora de tomar o nosso café. Alô, Lúcia, já está aí com a gente, hein? Você foi a primeira. Vamos começar. Vamos dar só aqueles minutinhos de praxe, pessoal ir chegando, né? Eu vou pedindo aí, oi Manuela, já vou pedindo para quem for entrando, né? A gente enviando o link, tá bom? Tudo bem. Vamos começar em breve. Sejam todos bem-vindos. Kátia, seja bem-vinda. Kátia Diego, Daniel, estamos juntos. Muito bom, a gente está junto, já vamos começar. 2 minutinhos a gente está em cima aí do nosso tema de hoje, do nosso bate-papo de hoje. Vão compartilhando aí, por favor, tá? Nos grupos. Vai chamando a galera aí, ajuda a gente. Tá bom? Manda um direct aí pra galera. Manda esse aviãozinho aí, pessoal. Bom demais. Estou aqui procurando, lembrei de um texto aqui. É um texto que a gente vai... Eu não estava pensando em usar, me ver esse texto.
Queridos, nós vamos começar e eu quero começar orando, tá bom? Vamos orar? Eu não sei você, mas eu tive uma noite bem cansativa, bem difícil, mas eu acredito que a gente vai ter uma manhã aqui muito abençoada, tá bom? Vamos orar rapidinho? Senhor, quero invocar o teu santo nome nessa manhã, não só aqui, nesse lugar, mas também no lugar onde essa pessoa que está assistindo esse vídeo, essa live, está nesse momento. Que a tua graça, a tua paz essa que supera todo o entendimento, vai além da compreensão, e graça essa que é maior do que todas as nossas fragilidades, todos os nossos erros e defeitos e pecados, que a tua graça, a tua paz sejam multiplicadas nessa manhã, em cada casa, escritório, em cada lugar que algum dos teus servos possa estar passando, possa estar agora nesse momento. Eu quero pedir a tua bênção para esse tempo, para esse momento, e que o Senhor possa nos edificar. A gente está falando de relacionamento, Pai, dentro de casa, e eu quero suplicar a tua bênção nessa hora, o teu favor sobre as nossas famílias, em especial sobre os relacionamentos pais e filhos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos promova a sermos uma família segundo o teu coração. Que o Senhor esteja curando, tratando, trabalhando e promovendo a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Toma essa live, nos ajuda. É assim que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Quero dar aí as boas novas a todos, as boas-vindas, tá certo? Quem já está aí com a gente, a Nara, a Beth, a Ana, a Letícia, Josi. Já peço para você ir encaminhando, já passando aí o aviãozinho aí, para que nós possamos difundir e divulgar aquilo que a gente vai conversar aqui, tá? Você que talvez não saiba, é sempre bom a gente repetir, a gente está com essa live toda quinta-feira, possivelmente a gente aumente o número de dias dessa live, a gente tem orado, tem pensado sobre isso, a gente tem realmente desejado trabalhar, mas a gente está começando e tudo que começa tem que começar devagar, começa normalmente pequeno, geralmente o que começa grande é monstro, né? Quem nasce grande é monstro. E a gente está desenvolvendo esse trabalho aqui pelo Instagram, fazendo as lives às quintas. Possivelmente a gente vai fazer essa live, é nosso desejo, em outros canais também, simultaneamente. A gente está se organizando para isso, tá? Mas a gente tem colocado alguns materiais lá no YouTube também que a gente criou novo. Então, o conteúdo do que a gente está falando aqui, a gente está desenvolvendo também no YouTube. E isso a gente vai repetindo aqui. A gente trata aqui nesse canal sobre os 4 elementos, né? Faz assim, ó. A gente tem gravado esse símbolo. Até a nossa logo, ela tem um chamariz, né? Tem uma aparência também do número 4. E a gente trata dos 4 elementos. Primeiro elemento, relacionamentos. Segundo elemento, mais importante,
propósito, projeto de vida, objetivo, direção. O terceiro elemento mais importante da nossa vida não é o primeiro, não é o segundo, mas vem em terceiro lugar e é muito importante, é a nossa saúde. Ao contrário do que muita gente pensa, não é o primeiro, né? Tendo saúde está resolvido. Não é assim. Em primeiro lugar que você precisa, antes de saúde, é relacionamento com Deus, com os homens. Segundo lugar, propósito, sentido de vida. Se não fosse assim, tem muita gente que tem saúde perfeita e por que está se suicidando? Por que está nas drogas? Por que está com uma vida autodestrutiva? Porque alguma coisa está acontecendo na área do relacionamento e às vezes esse relacionamento é consigo mesmo, tá? Ou na área do propósito, no elemento propósito, no elemento objetivo de vida. Então, em terceiro lugar vem a saúde, muito importante, e em quarto lugar vem a questão de prosperidade ou de administração dos bens materiais ou das riquezas. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é a capacidade de você ter o que é necessário para você dar a manutenção do seu propósito, da sua vida, da sua saúde e dos seus relacionamentos. Beleza? E a gente começou agora, nesse mês, né? A gente trouxe para esse mês de agosto algo muito importante dentro do elemento primeiro, relacionamento. Nós trouxemos o assunto relacionamento pais e filhos. A gente trouxe o texto de Malaquias, né? Texto de Malaquias lá no finalzinho, que diz que há necessidade da conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. A gente tratou sobre esse texto como base teológica e a gente está trabalhando dentro desse assunto, relacionamento pais e filhos, também 4 poderes. Eu já expliquei para você que eu gosto de trabalhar muito com o número 4. E esses 4 poderes que a gente está trabalhando são estes: o poder divino, ou o poder de Deus, o poder do amor, o poder da palavra, esses 3 ou da comunicação, esses 3 nós já tratamos, e o quarto e último, que a gente pretende tratar hoje, é o poder do relacionamento, beleza? O poder divino é o alinhamento com o sobrenatural, com o poder de Deus, com a vontade de Deus, que é o teu Criador, que é o Criador da família, tá? Que é aquele que tem interesse e capacidade de te ajudar, de fazer você vencer em todas as áreas, mas em especial no seu relacionamento familiar e em particular no seu relacionamento com os seus filhos. Então nós temos esse primeiro poder. Às vezes você faz força, faz de tudo, apresenta um monte de coisa, mas você não é bem sucedido na sua família porque você ainda não se alinhou com esse poder. E em lives anteriores e lá no YouTube a gente já explicou isso. E a essência desse poder divino é o poder do amor. Você vai desenvolver, vai emanar a energia, a essência do amor, tá? Então nós falamos do medo, de que às vezes a gente emana muito mais a energia do medo do que propriamente a energia do amor. A gente falou de perdão, a gente falou sobre mapa mental, que é talvez o maior
gesto de amor que a gente possa ter é apreciar, por um tempo, abandonar o nosso mapa mental, que são as nossas preferências, a nossa cosmovisão, para, por amor, adentrarmos, apreciarmos, conhecermos e transitarmos no mapa mental do outro. Então, isso a gente já tratou. E a expressão desse amor, ela precisa se encarnar, precisa se manifestar, precisa gerar uma ação. Essa essência precisa gerar uma ação. E essa ação, ela se dá através da nossa comunicação. E a gente falou sobre isso no nosso último encontro, tá certo? Sobre comunicação, eu não coloquei ainda algo específico lá no YouTube, mas vou colocar lá no YouTube. Por exemplo, depois você dá uma passadinha lá, porque eu vou colocar, talvez hoje ainda, uma noção que nem sempre a gente tem, que é a noção de grupos representacionais. Tá? O que são grupos representacionais? Vou explicar para você. Dentro do nosso mapa mental, cada um tem o seu mapa mental, não existe mapa mental certo e errado. Todo mundo tem coisa certa no seu mapa, todo mundo tem coisa errada, todo mundo tem uma visão diferente de algum ponto de vista, de alguma situação. E a gente vai criando o nosso mapa mental, muitas vezes influenciado, ou quase sempre influenciado, pelo grupo representacional ao qual nós pertencemos. Então, por exemplo, existem grupos representacionais os seguintes: o visual, que a pessoa enxerga o mundo de forma visual. Existe o auditivo, que percebe o mundo de forma auditiva. Existe um auditivo à parte, que nós não vamos falar, que é o auditivo digital. E existe aquele que percebe o mundo de forma sensitiva, sinestésica. Tá certo? E isso é muito importante dentro dos relacionamentos interpessoais. Vou te explicar por quê. Às vezes você é um pai visual. O visual, ele é muito rápido, o visual, ele é muito líder, ele fala alto, ele não gosta de muito toque, ele não gosta de muito contato físico, tá certo? Ele gesticula aqui em cima, ele está sempre procurando ver, enxergar, e a visão evoca a luz, e a luz é muito rápida. Só que ele tem, por exemplo, um filho que é sinestésico. E o sinestésico, ele primeiro precisa sentir para falar, sentir para resolver, ele precisa tocar. Então, esse filho sofre muito, porque ele quer toda hora abraçar o pai, ele quer beijar o pai, e o pai não gosta, a mãe não gosta. E esse filho se sente rejeitado. Então, você tem um problema aí de comunicação. Estou dando um exemplo para você, eu vou explicar melhor lá no YouTube, porque não dá para a gente aqui no Insta, na live, a gente entrar pormenorizadamente sobre isso. Mas é muito importante a gente fazer a leitura do nosso objeto de amor, do nosso pai, ou da nossa mãe, ou do nosso filho ou da nossa filha. Eu me lembro de uma senhora, e ela, na verdade, ela foi foi numa aula, na verdade, numa turma,
inclusive numa aula para estudantes de psicanálise, e ela sofria muito, porque com ela acontecia o contrário. Ela era sinestésica, ela é sinestésica, e ela se relaciona através do abraço, do toque, do beijo, do afago. Mas o seu filho, acredito que era filho, não sei se era o filho, muito visual. E para, mãe, pai, não quero beijo, não quero abraço, entendeu? E isso fazia com que ela se sentisse rejeitada e se achasse uma má mãe. Pô, eu não consigo ter o carinho do meu filho ou da minha filha, enfim. Então isso é muito importante a gente entender. A gente está vivendo dias aí onde, graças a Deus, está sendo mais difundida também a questão do autismo, que é um transtorno de neurodesenvolvimento, tá? É uma condição neurológica diferenciada. E às vezes o pai e a mãe sofrem também com essa condição. E ele vai precisar entender a linguagem do seu filho, do mundo do seu filho, que é especial, diferente, fora da norma, e que precisará ser atendida, né? Para que seja desenvolvido um bom relacionamento. Só que às vezes a gente sofre. A gente sofre porque eu quero ler o outro, ler o filho no meu mapa mental ou no meu grupo representacional. Então depois eu vou explicar isso lá no YouTube e você vai aprender, você vai saber se você é visual, auditivo ou sinestésico, e você vai aprender também a descobrir se seu filho é auditivo, visual ou sinestésico, tá certo? Então isso ainda dentro da nossa conversa sobre comunicação com nossos filhos, beleza? Eu coloquei lá também no YouTube falando sobre o mapa mental, e isso entra dentro, vai fazer a transição do amor para a ação. Você, cara, você precisa conhecer os gostos, os atributos, as preferências do seu ente querido ou do objeto do seu amor. Tudo que a gente está tratando aqui sobre relacionamento, a gente está tratando para filhos, mas isso é aceitável a todo tipo de relacionamento, tá? Isso é muito importante. Beleza? Vamos entrar em assunto novo, então? Eu quero aí dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando aí. Cristina, servo de Yeshua, né? Débora já está aí com a gente. Quem mais? Cristina, falei. Rose, Pati, Miriam, Beth, né? A Dark, querida, a Núbia, sejam todos bem-vindos. Vocês chegaram tarde, vocês dormiram até mais tarde, hein? Né? Eu também não dormi bem essa noite, estou aqui no café. Cafezinho top, tá sem açúcar, mas tá gostoso. A gente está comprando um cafezinho aqui, bacana. Tá certo? Eu quero abrir para você também, quero aproveitar para você eventualmente colocar algum questionamento, alguma contribuição, ou alguma pergunta, pô. Às vezes você tem uma pergunta, pô, e sobre isso assim, e esse meu caso, esse caso aqui, como é que eu faço? O que eu digo? Por onde eu vou? Estou com esse problema. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar e a gente vai trazer alguma coisa nesse sentido, tá? E antes de entrar na questão da comunhão, eu já quero adiantar, semana que vem vai ser o nosso último encontro sobre pais e filhos. Calma, não se assuste,
Não estou falando que vai acabar o Café Consciente, estou falando que este tema vai se encerrar. Vai se encerrar nesse bloco de lives. Mas nós vamos, no YouTube, ter a nossa pasta lá, Pais e Filhos, e a gente vai continuar colocando vídeos lá, ensinamentos, conteúdo, compartilhamentos, beleza? Mas nós vamos começar um novo tópico, beleza? Agora em setembro. E nós vamos aproveitar, a gente já estava com um assunto em mente, e a gente se deu conta que em setembro é o Setembro Amarelo, onde leva-se em conta a prevenção do suicídio. Então eu gostaria que você nos ajudasse na divulgação. A língua está até prendendo. Quando a gente dorme mal, a língua dá até uma prendida. Que você nos ajudasse a divulgar o mês de setembro. Está começando agora, né? Mas a gente acredita que mais pessoas estão já se aproximando, vão se aproximar, e nós vamos poder servir essas pessoas. Porque nós vamos tratar sobre suicídio, muito embora o tema não vai ser suicídio. E o tema que a gente está escolhendo, ou que escolheu para setembro, vai ser ansiedade. Por quê? Ansiedade leva ao suicídio? Diretamente não. Mas a ansiedade leva à depressão, e a depressão leva ao suicídio. E hoje nós estamos vivendo uma epidemia de ansiedade, e cuidado aí, você que é mulher, porque essa epidemia é maior nas mulheres do que nos homens, o número de pacientes ansiosos, né, acometidos de ansiedade, de uma ansiedade paralisante e de uma ansiedade condutora à depressão, é maior nas mulheres do que nos homens. E nós vamos tratar sobre ansiedade porque a ansiedade tem sido muito banalizada. As pessoas estão tratando a ansiedade de uma forma assim muito irresponsável. E a gente está percebendo muita gente vivendo na vibe da ansiedade e vou tomar um remedinho aqui, vou tomar um benzodiazepínico, um ansiolítico, um clonazepam, um alprazolam, e tá top. Não é assim, não é brincadeira. Essa ansiedade, ela vai muitas vezes drenando a sua energia vital, tá? E quando essa ansiedade não é tratada, ela não é observada, você chega a uma estafa adrenérgica, você acaba tendo um desgaste adrenérgico muito grande, e você vai baixar sua dopamina, e o seu cortisol vai lá para cima, e você vai baixar os seus neurotransmissores bons, vamos dizer assim, para te deixar com um bom humor, vamos falar assim simploriamente, e você vai entrar em um processo depressivo caso você não se cuide antes de entrar nesse estado, tá certo? Então é importante você atentar para a questão da ansiedade, e nós vamos conversar sobre isso, e nós vamos falar sobre a ansiedade, e eu vou apresentar já o que a gente vai conversar semana que vem. Então semana que vem nós vamos encerrar este nosso tema, pais e filhos, e vamos entrar no assunto ansiedade. Posso falar a surpresa? Pode falar da música? Pois é, a produção está liberando aqui. E nós vamos trazer uma canção, vamos trazer uma música, né, para essa campanha de prevenção ao suicídio, beleza? Que tem o título Quando Tudo Isso Aqui Passar.
Vai ser bacana compartilhar isso e a gente espera que venha ajudar e abençoar muita gente. Legal? Então vamos entrar em matéria nova, vamos conversar coisa nova. Bem-vinda aí, Letícia, né? Stephanie, e quem mais chegou, seja bem-vindo, que bom, Elane, tá bom? Mais uma vez, vou pedir a você, dá uma compartilhada aí, vai repassando, e assim que você puder, né? Fabi, Marcos, Marquinhos, muito bom, tá com você. Beleza? Vamos para assunto novo, hein? Assunto novo. Eu quero ler com você, rapidinho aqui, um salmo, um versículo bem pequenininho, que é o Salmo 25, verso 14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Beleza? Salmo 25, verso 14, diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então repara o seguinte: todo relacionamento visa, objetiva a intimidade. Tá certo? Todo relacionamento visa a intimidade. Deseja, tende à intimidade. Nós estamos chamando essa intimidade, nós podemos chamar esta intimidade de comunhão. Você pode ter um colega e não ter comunhão com ele, você pode ter um local de trabalho e você não ter comunhão com aquela pessoa. Você passa a ter comunhão à medida que você vai tendo intimidade. Todo relacionamento deseja, busca intimidade. O objetivo de um relacionamento deve ser a comunhão, deve ser a intimidade. Cada relacionamento terá uma intimidade própria. Cada relacionamento tem a sua particularidade e tem a sua respectiva intimidade. Por exemplo, o relacionamento marido e mulher culmina na intimidade sexual. Essa espécie de comunhão, que é uma comunicação, inclusive, nós temos uma comunicação dentro do casal que nós chamamos comunicação não sexual e sexual. E elas se autorregulam. Então, tem muito casal, por exemplo, não é o nosso assunto, mas a gente está aqui falando sobre várias coisas também. Há muito casal que não tem uma boa comunicação não sexual, mas tem uma boa comunicação sexual que regula. E vice-versa. Às vezes é um casal que não tem boa comunicação sexual, mas que se regula na comunicação não sexual. Essas duas comunicações são vitais, por exemplo, para o âmbito conjugal. Bom, mas eu tenho uma amiga, não quer dizer que eu vou fazer sexo com ela, porque o sexo é uma linguagem, ou é uma comunicação, ou é uma intimidade indevida para o contexto de amizade, mas ela é, segundo
a nossa cosmovisão bíblica, ela é uma comunicação privativa do ato conjugal, tá certo? A nossa relação com Deus, por exemplo, a sua relação com Deus, ela Deus deseja ter comunhão e ter intimidade com você. Nós acabamos de ler que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Qual é a intimidade? Qual é a intimidade? O que seria particular, tá certo? Particular do nosso relacionamento com Deus? É a adoração. É a adoração. Eu não adoro a minha esposa. Eu não tenho um relacionamento físico, sexual com Deus. O meu clímax com Deus é a minha adoração. A minha adoração não deve ser dada a outro, porque é algo devido unicamente a Deus. Por isso que lá na Torá, na lei, lá em Êxodo, está dito lá o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura. Você não vai adorar nada, nem ninguém. A sua adoração é para Deus. É um ato privativo para Deus. É uma comunhão, é uma intimidade sua com Deus. E assim como um cônjuge se sente ofendido, tá certo? Se sente justificadamente traído se o seu cônjuge tiver intimidade com uma outra pessoa, também Deus se sente assim quando você adora uma outra coisa. Então nós estamos falando aqui de comunhão, de intimidade, da seriedade disso. A comunhão com um amigo, com uma amiga, ela vai ter situações privativas. Momentos de alegria que você não vai ter com outra pessoa. Você conversa, você brinca com um amigo, com uma amiga, você conversa situações com um amigo, com uma amiga, que você não conversa com outras. Você não trata com outras pessoas. Então, há uma característica diferenciada na intimidade que identifica aquela pessoa. E isso é muito importante a gente entender. Com os nossos filhos não é diferente. Você precisa desenvolver um nível de intimidade e de comunhão com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, que vai caracterizar a distinção do seu relacionamento. É quando nós temos intimidade é que nós entendemos que houve a verdadeira conversão de um para com o outro, do outro para com um. É quando existe comunhão, é quando existe intimidade, é que nós estamos entendendo que nós estamos de coração para coração. Deu para entender? É a sede que nós temos. Quando o salmista diz, eu estou usando essa figura de Deus, né? Quando o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A gente tem essa necessidade dessa comunhão verdadeira com Deus. Quando a gente casa, quando a gente tem um cônjuge que é um amor, qual é a sede desse amor? Qual é a vontade que a gente tem de encontrar uma pessoa amada? De você encontrar uma esposa, ou de você encontrar um marido? É você ter aquela comunhão que você se sinta realizado. Todo mundo tem essa sede. Quando você tem um amigo, quem não tem um amigo, como sofre?
A gente quer ter alguém que a gente possa compartilhar, que a gente possa dividir, que a gente possa ser a gente mesmo, que a gente possa ser abraçado, abraçar. Todo mundo quer intimidade, tá certo? Não é diferente com os nossos filhos. Bota isso na sua cabeça. Seu filho precisa e quer ter intimidade com você, quer ter comunhão com você, pô. E às vezes, falando para nós que somos pais, às vezes a gente é muito seco, não é verdade? Às vezes a gente não mantém uma distância, cara, e isso gera um vazio extraordinário na nossa comunhão com os nossos entes queridos e com os nossos filhos. Então, com a palavra de hoje, comunhão, intimidade, proximidade, a sua ligação com Deus gera a essência de amor. Esse amor vai pulsar numa comunicação interpessoal que deve gerar, que deve produzir intimidade sadia, intimidade positiva, intimidade construtiva, comunhão. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, hoje as pessoas estão querendo intimidade de qualquer forma, de qualquer maneira, e não está certo, não está legal isso. Então, por exemplo, a gente falou aqui do sexo, que o sexo que está banalizado, está vagabundeado, está deturpado, o mal, a perversidade tem conseguido transformar uma coisa tão maravilhosa, tão gostosa, tão aprazível, tão divina, bacana demais, numa coisa suja, numa coisa louca. Tá certo? E isso está atrapalhando os casais, está atrapalhando a comunhão dos casais. Tá certo? E as pessoas também, nas suas amizades, estão querendo ter amizade de qualquer maneira, estão querendo ter comunhão de qualquer forma. A situação dentro de casa também. Então, a comunhão, cara, seja ela com Deus em primeiro lugar, ou com as pessoas, é algo que tem que ser dentro de bases dignas, para dizer o mínimo. Você precisa ter uma comunhão. Você veja aqui o texto que nós lemos. Com temor, ele está dizendo, é para os que o temem. Eu coloquei um corte da live, acho que da live passada ou retrasada, dizendo, se Deus é chato, eu também sou. Aí eu perguntei, e você é chato? Obrigado. O que acontece? Todo mundo quer o favor de Deus, quer ter comunhão com Deus. Mas não é assim. Você chega e pá! Você precisa desenvolver uma amizade com Ele, uma comunhão com Ele. E Ele está dizendo aqui que essa comunhão é para aqueles que o temem. Ou seja, há um protocolo. Há um protocolo. É qualquer pessoa que vai ser seu amigo, que vai ser meu amigo? Acredito que não, há um protocolo. Como que a pessoa chega, os gostos da pessoa, o que a pessoa pensa da vida. Eu não vou ser amigo de qualquer pessoa, nem você, e nem Deus. Tá? Eu falei que a intimidade com Deus, ela é máxima, ela culmina na intimidade da adoração. E lá em João, não é? Quando Jesus está conversando com uma mulher, a mulher falou, como é que eu vou ter comunhão? Como é que eu vou adorar? Como é que eu vou fazer? Deus está procurando essa comunhão.
E ele está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tá? Isso está lá em João. Vou até abrir aqui rapidinho. João capítulo 3. Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Deus está procurando, como eu também. Quem não está procurando uma boa comunhão conjugal, com o seu amigo, etc. E para com Deus em espírito e em verdade. E para com os nossos filhos. Não é muito diferente. Tem que ser algo verdadeiro. Tem que ser algo sincero. Tem que ser algo digno. Algo que realmente o seu filho acredite em você. Que seja uma essência, ele está percebendo o seu coração. Então, dada essa introdução teológica sobre a questão da comunhão, fica a seguinte pergunta: como está a sua intimidade e a sua comunhão com o seu filho? Como que fica isso? Obrigado. Como que você vai desenvolver essa comunhão com o seu filho? Eu vou dar algumas orientações. Primeiro, é muito importante o toque. Você toca o seu filho? Que tipo de toque? Você abraça? Você beija? Então você desenvolve intimidade, você desenvolve comunhão com o seu filho através do toque. Como que você vai desenvolver esse toque? Isso aí serve até para outros relacionamentos, tá? É claro que a intimidade desse toque, a energia desse toque vai variar de uma pessoa, de um relacionamento para outro. Eu não toco a minha filha como eu toco a minha esposa. Eu não toco o meu amigo como eu toco o meu filho. Eu não abraço o meu filho como eu abraço o meu amigo. Deu para entender? É óbvio, a energia é diferente, a frequência é diferente, o ponto é diferente, né? Quando eu toco um amigo, por exemplo, existem os chamados toques não sexuais, onde você vai rompendo as barreiras, né? Você tem um território, todo mundo tem um território, né? Você não gosta de que alguém chegue aqui, ó, na sua cara aqui, ó, comece a falar com você. Ninguém gosta disso. Calma aí. Você também não gosta. Tem gente que só sabe falar tocando, né? Hein? Aí fica tocando. Tem gente que faz assim, mas não é bom. Você precisa respeitar o território daquela pessoa. O seu filho tem um território e você precisa conquistar esse território com toques de amor, com uma frequência de amor. Quanto mais cedo você for quebrando as barreiras do toque, melhor. E aí fica a palavra para o pai e a mãe, que são secos demais, são muito visuais. Não toca a criança, não faz um carinho, não dá um beijo. Aí não vai construindo isso. E aí esse filho fica sem linguagem de toque, sem linguagem sinestésica. Pode desenvolver problemas de relacionamento. Então, quanto mais cedo você estimular o toque, como? A criança está vendo um filme, está assistindo alguma coisa, vai lá e abraça.
senta do lado, põe a mão em cima da perna e tira. Se é uma pessoa muito seca, se é uma criança muito... Ai, pai, tira. Começa assim, põe a mãozinha no ombro. Deu uma passadinha, põe a mão na cabeça. Põe a mão no ombro, dá um beijo. Põe a cabeça no colo, faz cafuné. Tudo sem exagero. Porque nenhum estímulo ou pouco estímulo de toque é ruim. Muito estímulo exagerado também o é. Então, crie ocasiões em que você vai desenvolver o hábito do toque. É uma linguagem não verbal, é uma intimidade, é uma comunicação, é uma comunhão, é uma intimidade importante para você desenvolver. Perfeito? Para entender? Nem tão pouco, nem tanto, nem tão pouco. Não pode ser muito estímulo, porque também você acaba vulgarizando a intimidade, a proximidade. E você também não pode ser pouco, onde você vai criar também uma sede muito grande. Por que às vezes o pai está lá triste? Porque a garota, a filha, está pendurada no pescoço de um Zé Mané, cabeção, não é? Qualquer. A menina já está lá se pegando, se beijando, procurando intimidade com um rapazinho da escola, de uma forma exagerada, de uma forma inadequada, de uma forma que traz tristeza e inadequação, aborrecimento para dentro de casa. Por que isso acontece? Porque o pai não saciou e não sacia a carência de toque da filha. Então, acorda para isso. Você sacia essa necessidade. E não é só para a menina, para o rapaz também. Para o rapaz entender e ser saciado da linguagem corporal. Por isso, mães, preste atenção. Está prestando atenção? Você que é mulher? Às vezes o pai está com brincadeira de luta com o filho. Deixa. É claro, né? Já está quebrando o braço, está saindo sangue, e a mãe fala alguma coisa. Tudo bem. Não estou falando chegar a esse ponto. Mas às vezes aquela brincadeira mais bruta é linguagem corporal de intimidade. E isso é fundamental. Tá? Depois o rapaz está procurando outro homem para ter essa intimidade de forma inadequada, porque não tem ou não teve a presença masculina afetiva dentro do âmbito da intimidade do toque. Deu para entender? Então, é muito importante que o pai desenvolva essa intimidade e descendente, tire essa sede dos seus filhos. Da sua filha, ela vai ficar desmamada disso, ela vai ficar saciada. Ela tem um pai que abraça, ela anda de mão dada com o pai, tá? É um pai que não fica, se esforça para não causar vergonha na filha, porque às vezes a gente que é pai dá mole, a gente faz o filho pagar mico, etc. Tomar esse cuidado. Então a gente criar um bom laço afetivo, né? Então existe aí os complexos, né? De Édipo e de Electra. A primeira visão masculina da menina é o pai, né? Quando o pai está abraçando a mãe, a filha já vai entrando no meio assim, né? Já vai separando. Por quê? Ela
quer se identificar naquilo ali, e aí é o momento do pai trazer, falar, você é minha princesa, você é minha linda, eu te amo, né? Que é outra forma de intimidade, além do toque, além da parte física, a parte... Ih, rapaz, a gente tem que avançar aqui, já faltam 5 minutos, mas a gente vai embora aqui. Então, importante... Dormi mal pra caramba essa noite. Aí eu tô... A garganta meio irritada. Aproveitar a pausa da água aqui para mandar um abraço para todo mundo aí que está chegando. Divulgue aí pra gente essa live. Nelson, William, olha que coisa boa. A Cris, Vitão, Iraci, Lauro, um abraço para todo mundo. Prazer, uma honra receber cada um de vocês aqui nessa nossa conversa aqui matinal. Então, o poder do toque dentro da comunhão, da intimidade, é fundamental. Outra forma importante que a gente vacila muito de desenvolver esse toque, essa comunhão, é através do lúdico, é através de oportunidades divertidas, de oportunidades de brincadeira, a prática de um esporte junto, de um jogo, de algo que promova o toque e o lúdico. Você, preste atenção, nos relacionamentos, sejam eles quais forem, você precisa ser mais leve. A gente precisa ser mais leve. Às vezes a gente é sempre tenso com nossos filhos. Ou até nosso relacionamento conjugal não tem mais brincadeira. Há um texto interessante lá em Gênesis que o camarada Abraão falou para o rei que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Por quê? Se o camarada gostasse de Sara, que Sara era muito bonita, ia matar ele. Se ele falasse que era marido, eu vou matar o cara e vou pegar a mulher. Então ele falou, é minha irmã. Só que o rei viu os dois brincando. O termo ali traduzido do hebraico é brincando. Mas esse brincando era uma brincadeira de intimidade homem e mulher. Na verdade, eles estavam namorando, fazendo carinho, brincando. Então, isso está sumindo. As crianças não estão brincando mais com os pais, não estão brincando mais nem com elas próprias. O lúdico está se perdendo. Às vezes a gente quer se relacionar com Deus, é só pressão, só tensão. Não é bom. Você não tem só problema para levar para Deus, você tem louvor, você tem gratidão, você também tem alegria. E, inclusive, abrindo esse parêntese, a alegria dentro da Bíblia, ela nunca vem como uma sugestão, ela sempre vem na voz ou no imperativo. Ela vem sempre, alegrai-vos, regozijai-vos. É um mandamento você se alegrar. E uma forma de você promover comunhão, aceitação dentro de casa, é promover um ambiente mais lúdico, um ambiente mais divertido. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. Como que é o seu ambiente, a sua ambiência, o seu relacionamento com os seus filhos? Há diversão? Ah, mas eu não tenho tempo. Nós precisamos de tempo. Não há intimidade, não há comunhão sem tempo. É um grande problema. Ah, eu quero ter comunhão com Deus, mas você não tem tempo com Deus. Não vai dar certo. Lembra que a gente trata aqui dos 4 elementos? Relacionamento. Segundo, propósito, objetivo. Terceiro, saúde. E 4, prosperidade.
principal ativo para você conseguir relacionamento, propósito, saúde e prosperidade? Tempo. O seu tempo é o seu ativo de investimento. Eu invisto tempo, ganho uma esposa. Eu invisto tempo, tenho um bom relacionamento com meu filho. Eu invisto tempo, tenho uma profissão. Ou eu vou ter uma profissão, ou eu vou ter um propósito, ou como que eu vou ter um caminho se eu não invisto tempo? Para ter saúde eu tenho que investir tempo. É um tempinho na academia, é um tempo para me alimentar direito, é o tempo do descanso, eu preciso de tempo. E para eu ter dinheiro, para eu ter prosperidade, eu preciso de tempo. Não é isso que você faz? Você que talvez está indo ainda para o trabalho, você dá o seu tempo e você recebe um valor, o seu salário. O seu salário é pelo seu tempo. É o seu tempo dedicado ali, produzindo, fazendo algo no seu local de trabalho. Então, nós precisamos nos organizar, precisamos observar o que rouba o nosso tempo para que nós possamos dar tempo de qualidade. Repare, tem gente que tem até muito tempo, mas não tem tempo de qualidade. Então, o seu tempo é importantíssimo para o seu filho ou para qualquer relacionamento, desde que seja um tempo de qualidade. E em que você pode investir esse tempo? No lúdico, na brincadeira, na conversa, vendo um filme, algo que promova interação, algo que promova comunicação, algo que promova intimidade. Então a gente já falou aqui de toque, promova o toque. Você já deu um abraço no seu filho, na sua filha hoje? Você já deu um abraço no seu pai hoje, cara? Você já deu um abraço na sua mãe hoje? Ah, não. Que isso? Que doideira. Dê um abraço, pô. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter uma pessoa do nosso lado. Evite desconforto, evite briga, evite mal-estar, porque você não sabe o que pode acontecer quando essa pessoa sair pela porta da sua casa. Abrace, diga palavras positivas, diga eu te amo, diga você é importante para mim, diga que bom que você está na minha vida, faça isso. Então, crie essa aproximação. Quando a gente falou de mapa mental, a gente falou de você, a gente fez até um desenho de entrelaçamento dos laços, lembra disso? Está na live passada. Inclusive a nossa live, ela fica aqui no Instagram e vai para o YouTube também. Mas lá no YouTube tem vídeos que a gente joga lá e que não estão aqui no Instagram, tá? Aqui no Instagram a gente traz só a live. Aqui no meu tá congelado aqui. Tá fluindo? Será que é só o meu? Tá tudo certinho aí, galera? Depois fala aí se tá tudo certinho ou se é só o meu. Se está tendo algum problema? Se tiver, coloca aqui pra gente, tá? Beleza? Então vamos seguindo. Acho que está tudo certinho, né? Então a gente estava falando, quero dar um beijo aí pro pessoal que está chegando, um abraço grande, né? Camila, Ulisses. Ô Ulisses, estou te vendo lá do TikTok, agora aqui com a gente. Prazer, obrigado. Inclusive ele colocou aí que a casa dividida não subsistirá, né? Então a casa tem que ter comunhão. Obrigado aí pela sua cooperação. Janaína com a gente. Sejam todos bem-vindos, tá?
Sejam todos bem-vindos. E a gente estava falando de mapa mental, da gente encontrar os pontos de contato. Seu filho não é tua cópia e não precisa ser. Ele não tem que gostar de tudo que você gosta e fazer tudo que você faz. Às vezes você tem um filho que é tua cópia, beleza, ok, vai querer ter a sua profissão, gosta das mesmas coisas que você. Às vezes não. Às vezes seu filho gosta de uma coisa completamente diferente. Você gosta de rock e ele gosta de clássica. Pô, caramba, como é que meu filho não gosta de rock? Meu filho gosta de música clássica? Pô, e tem algum problema? Então, você deve partir da interseção dos seus mapas para você desenvolver uma boa comunhão com o seu filho. Então, outra dica é você fazer coisas juntos ou juntas que você tem como fazer junto com ele, evidentemente. E faça isso de maneira exclusiva. Exclusiva. Ah, eu vou adorar a Deus e ao mesmo tempo eu estou brincando. Não, negativo. Eu estou adorando a Deus. Não, eu vou ter intimidade, imagina. Eu vou ter intimidade com a minha esposa, clímax da comunhão, do ato conjugal, mas estou ao telefone rindo com alguém. Faz sentido. Então, crie ambientes exclusivos com os seus filhos. Então, por exemplo, leva sua filha para jantar, pô. Leva sua filha para jantar. Ah, vou levar a filha, mas vou levar o amigo, vou levar... Não, vá com ela. Não, mas não leva a esposa? Não, vai um dia só com ela. Leva sua filha para passear, você mulher, leva sua filha, pô, para passear com ela, para conversar, para tomar um café, para ir no shopping, só você e ela. Deu para entender? Então, isso é fundamental a gente ter essa exclusividade, a gente ter esse entendimento. Faça coisas juntas com o seu filho, use o toque. Aí você está lá jantando, segura a mão, tá? Expresse o seu amor de alguma forma, tá? Existe um livro muito conhecido, principalmente no meio cristão, que é As cinco linguagens do amor, de Gary Chapman. É um livro bom. Então, é através de presente, através de palavra de afirmação, através de preparo do ambiente, enfim, use a sua linguagem, mas expresse o seu amor. Mas de preferência, não deixe de verbalizar. Por mais que você comunique o seu amor de forma diferente, procure comunicar o seu amor também de forma verbal, através do logos, através da palavra, tá certo? Isso é muito importante. Então, a gente já falou aí de métodos, de meios que você pode desenvolver, falar intimamente com o seu filho, tocar intimamente com o seu filho, desenvolver essa comunhão, desenvolver essa intimidade. E a gente já tem que ir se conduzindo, já passou aqui de 9 horas. E eu quero usar ou encerrar com uma última forma de você gerar comunhão, que é uma forma muito especial, tá? É uma forma que você traz a pessoa para perto, seja você pai, mas principalmente você filho. É através do servir. Você gera comunhão através do servir. Você desenvolve comunhão com quem ou com aquela pessoa a quem você está servindo ou que te serve. Há muito filho que quer ser como um pai, mas não quer servir o pai. E isso é um problema. Você tem que observar isso.
você serve o seu pai e você serve o seu filho, você serve o seu cônjuge, uma comunhão verdadeira é uma comunhão de serviço. Eu sirvo ao objeto do meu amor. Eu sirvo a quem ou com quem eu tenho intimidade. Eu sirvo, devo servir a minha esposa, devo servir a meu filho, devo servir ao meu cônjuge, devo servir a Deus, como também Deus me serve. Então, o serviço eu quero encerrar a outras formas, mas eu quero encerrar hoje a nossa live com essa palavra, servir. Há pouco, em alguma live anterior, eu falei que todo mundo quer perfeição, mas ninguém quer amar. Hoje eu vou usar uma outra frase. Todo mundo quer ter comunhão, mas ninguém quer servir. Eu quero ter comunhão com meu pai, com a minha mãe, mas não quero servi-los. Eu quero ter comunhão com Deus, mas não quero servi-los. Eu quero ter uma boa esposa, um bom cônjuge, um bom marido, mas não quero servi-lo. É complicado, fica difícil. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para termos uma intimidade saudável. E uma intimidade saudável é aquela que há troca. Porque tem gente que só quer, o narcisista, ele quer uma intimidade engrandecedora de si mesmo. Há uma autolatria, uma idolatria de si mesmo. Isso não dá certo. Às vezes o pai só quer que o filho o sirva e ele é um pai perverso, é um pai que não se conduz no sentido de servir o seu filho. Ele só pensa em si mesmo, como também tem filhos que só pensam em si mesmo. E eu quero encerrar esse nosso tempo hoje falando sobre servir como uma forma de nós adquirirmos intimidade e comunhão. Tá certo? Gente, eu estou muito feliz. A gente hoje terminamos de falar sobre o quarto poder para a gente ter um bom relacionamento pais e filhos. O primeiro poder é o poder divino, acessar esse poder fundamental, acessar o poder do amor, que é a essência, acessar o poder de uma boa comunicação, que é a ação, e acessar o poder da comunhão, que é a intimidade. Se você desenvolver isso, chegar a um ponto de intimidade com o seu filho, com o seu pai, cara, você está bem na fita, você está bem sucedido no seu relacionamento. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você para a nossa próxima live, semana que vem, onde a gente vai encerrar esse assunto, pais e filhos. Vamos fazer as considerações finais e faremos a introdução do novo assunto do nosso Café Consciente. Já não vai ser diretamente em relacionamento, já vai ser algo ligado à saúde. Nós vamos falar de ansiedade, principalmente porque a ansiedade ela é a porta de entrada da depressão e de outros males que conduzem ao suicídio. E nós vamos tratar também em setembro que é o Setembro Amarelo, sobre a prevenção, né? Vamos conversar um pouco sobre a questão do suicídio, né? Tem muito mais gente morrendo de suicídio do que de homicídio. Tem mais gente que se mata do que gente que mata o outro. E olha que tem muita gente que mata o outro. Tá certo? Até quinta-feira que vem, um grande abraço, né? Deixa eu só te dar um recadinho aqui, não vai embora não. Aqui eu tô com... O meu deu uma travada aqui.
para ir no YouTube, né? Aqui a produção está me pedindo para pedir para você ir lá no YouTube, se inscrever, porque a gente está precisando de gente inscrito lá. E eu quero agradecer você que interagiu, vou ler aqui as mensagens, né? Do pessoal, tá? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e que o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe possa avançar no Senhor, seja uma bênção, tá? Um abraço, até lá.